bom estar aqui, essa energia acolhedora que a casa tem. E finalizando, para mim, o ano de 2024, com a minha última exposição aqui na casa. Com um tema que eu confesso que foi dado a mim nesse ano para que eu estudasse, para que eu apresentasse ele no encontro online, numa casa espírita lá de Cabo Frio. E quando eu comecei a estudar, eu achei muito interessante, porque é uma passagem da Bíblia, do Evangelho de João, capítulo 1 a 12, capítulo 2, versículo de 1 a 12, que fala sobre o primeiro sinal de Jesus, conhecido por muitos como o primeiro milagre de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre essa passagem, o simbolismo dessa passagem, naquela época, que foi muito importante, e fazer uma reflexão para a nossa época atual. O que essa passagem significou para as pessoas da época e o que ela significa para a gente. Porque é o início, é considerado o início, vamos assim dizer, do apostolado de Jesus na Terra. Quando ele inicia o caminho dele de transformação dos seres humanos. Caminho esse orientado por Deus, durante a passagem dele aqui. Então, a história, os sinais, os milagres, as transformações que Jesus fez na vida das pessoas naquela época e continua fazendo até hoje, ela tem registros através de fatos, de histórias, de parábolas, que é o que no Evangelho de João conta. O Evangelho, que significa boa nova, então vamos ouvir essa passagem. Eu acho que eu apertei aqui a apresentação de slides. Consegui. Então vamos lá. Essa aqui é a passagem do Evangelho de João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Que começa assim. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltou vinho. A mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Para muitas pessoas, essa passagem realmente aconteceu na época em que Jesus viveu na Terra, onde ele transformou realmente a água em vinho, para que pudesse mostrar às pessoas da época o poder de Deus através das suas mãos. Para outras pessoas, essa passagem representa uma parábola, um texto onde existem palavras-chave muito importantes para que as pessoas da época pudessem refletir na mensagem que esse texto tinha para passar para as pessoas. E essas palavras que nós temos aqui na parábola têm uma importância, tinham uma importância para os judeus daquela época. Então, se realmente Jesus transformou a água em vinho, se
se realmente ele fez esse milagre, ou se ele usou desse texto, dessa parábola, para levar as pessoas a refletirem sobre algo que elas precisariam transformar em suas vidas, não é o que a gente está aqui para questionar, mas sim a importância dessa passagem para as nossas vidas, o que nós podemos absorver de importante. Então, para começar, vamos entender um pouquinho o significado de algumas palavras. Então, vamos lá. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Bodas significa casamento. E o casamento era um momento muito sagrado para os judeus. Um momento que representava a união das famílias, a união entre o noivo e a noiva. E o terceiro dia era exatamente o dia em que os noivos trocavam as alianças. Então, nessa primeira fala, nesse primeiro trecho aí, já leva as pessoas a refletirem sobre um momento importante. Terceiro dia, união, casamento. E era uma festa muito séria comemorada pelas pessoas, porque o casamento naquela época era assim um momento religioso no qual as pessoas se uniam, que tinha muito valor para as famílias. E levava-se dias de comemoração. Eram mais ou menos 7 dias comemorando aquela união. E no terceiro dia, as alianças. Jesus e os seus discípulos estavam nesse casamento, nessas bodas, eles tinham sido convidados. E Maria também. Quando chega o momento dessa festa e acaba o vinho, Maria pede a Jesus que ajude aquela família. E ele diz assim para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Essa frase foi uma das frases mais comentadas nas palestras que eu assisti, nos textos que eu li, porque para muitas pessoas era como se Jesus estivesse sendo grosso com a mãe. E sabe que não? Hoje em dia, nós utilizamos a palavra senhora como forma de respeito ao próximo, a nossa mãe ou a outra pessoa mais velha. E mulher, naquela época, não era uma palavra de forma desrespeitosa. Era como se fosse senhora agora. Então, quando ele diz, mulher, o que tenho eu contigo? Senhora, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E Maria, confiando no filho, sabendo, das condições que ele tinha, chegou para os serviçais e disse: fazei tudo o que ele vos disser. E ali, naquele momento, ela foi uma intercessora do seu filho, falando para que eles fizessem tudo que ele vos disser. Quando Jesus vai transformar a água em vinho, ele pede 6 talhas de pedra. Outro significado muito importante para os judeus. Talhas de pedra eram locais no qual os judeus colocavam água para que eles pudessem fazer a sua higiene, a sua limpeza, o processo de purificação que eles faziam quando chegavam nas casas. Então, antes de entrar na casa de alguém, eles lavavam as mãos, os pés, o rosto, com aquela água que estava dentro daquelas talhas de pedra. Então, tinha um outro significado para eles: purificação. Então, a água significava purificação. E o vinho, naquela época, tinha um significado de alegria, de vida, de festa. Então, olha quantos significados nessa passagem do Evangelho de João. Aí nós tínhamos também o mestre-sala, que era a pessoa responsável por organizar aquele momento, no qual ele chega para Jesus em uma determinada hora e diz: todos oferecem um bom vinho primeiro e depois oferecem qualquer coisa. Um outro significado para que a gente possa analisar. Então, nesse encontro, nesse momento que aconteceu aqui em Caná da Galileia, que pode realmente ter acontecido ou ter sido uma parábola de Jesus para ensinar a transformação
aos seres humanos tem muitos significados. Porque representou ali o primeiro sinal de Jesus. E para algumas religiões é chamado de milagre. E vamos entender um pouquinho o que significa milagre? O milagre, ela vem do latim, é uma palavra que vem do latim que significa miracolo, que deriva do verbo mirare, que significa maravilhar-se. Então, milagre é algo admirável, é algo prodígio, maravilha, extraordinário. Acontecimento comum ou formidável que não se pode ser explicado pelas leis naturais. Aí vem a pergunta. Jesus fez milagres? Aí, o Espiritismo, no livro A Gênese, dedica-se capítulos sobre o tema Os Milagres. E sabe o que significa milagres? Algo que, para algumas pessoas, ainda não é explicável, porque nós podemos dizer assim, é algo maravilhoso, é algo extraordinário, é algo admirável. Por quê? Os milagres são manipulações dos fluidos, do fluido universal, dessa energia maravilhosa presente na Terra. Toda essa bênção criada por Deus. E você imagine Jesus, o espírito puro, de um grau de pureza imenso, de um magnetismo, tanto material, carnal, quanto espiritual, porque a conexão dele com o plano espiritual, com Deus, era constante. Você imagine o poder dele nos pensamentos, nas palavras, na sua vontade. Então, Jesus, ele sabia manipular muito bem os fluidos. E ele tinha, assim, a capacidade de transformar através da sua fala, através das suas mãos, da imposição das suas mãos. Olha que maravilha! Tem uma passagem na Gênese, que eu até anotei aqui, que a gente, se eu ler, vocês vão entender muito bem. Olha só, é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio de exercícios. Então, vamos imaginar aqui um passe magnético. Agora, a cura instantânea pela imposição de mãos é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Jesus é tímido. Nenhum outro ser encarnado, nem na época de Jesus e nem atualmente, tinha o poder que Jesus tinha naquela época. Aquela energia, aquele amor fraternal, sem imposição, no qual Jesus tinha e pôde ensinar muito aos seres humanos. E continua ensinando até hoje. Então, o magnetismo de Jesus, os efeitos de cura através dos fluidos de Jesus eram magníficos. Porque ele tinha uma energia tão imensa, era uma energia tão maravilhosa, que muitas pessoas, com a sua sensibilidade, né, mais desenvolvida, sentiam essa energia sendo perto dele. Então, vocês imaginem esse poder que ele tinha. E era uma coisa natural dele, do espírito puro que ele era. Então, se nós pararmos para pensar, podia Jesus ter transformado a água em vinho? Para ele transformar a água em vinho, ele precisaria de uma energia em forma de calor imensa. Porque você pegar uma matéria que é totalmente diferente da outra e para transmutar, você precisa dessa força. E Jesus tinha essa força. Mas a transformação da água em vinho, realmente era isso que ele queria mostrar? Era essa transformação que ele queria que as pessoas compreendessem? Que transformou a água em vinho e pronto, acabou? Porque se ele quisesse, ele poderia fazer. Mas isso seria
mostrar para as pessoas o poder da transformação dos seres humanos. E não era nenhum. E esse foi um dos primeiros ensinamentos dele. Então, a ação do corpo espiritual de Jesus, ela tinha uma capacidade de expansão até espiritual muito grande. Por quê? A conexão dele com os espíritos era constante. Era como se Jesus vivesse na Terra, materialmente falando, mas conectado o tempo inteiro com o plano espiritual. Com os desígnios de Deus, no qual ele veio ali na Terra para poder praticar, ensinar, porque ele exemplificou, ele não só falou, mas ele mostrou através dos seus exemplos. Então, essa pergunta que eu coloquei aqui embaixo, poderia Jesus ter transformado a água em vinho? Poderia sim, mas não era o objetivo maior dele. Nesse primeiro momento dele com o mundo, com a terra, para mostrar para as pessoas o verdadeiro Deus, um Deus misericordioso, um Deus justo, um Deus que acolhe, um Deus que ensina, não um Deus que castiga. Não é isso? Aquelas frases antigas, que o ferro se fere, umas falas que o ferro será ferido, porque para muitas pessoas da época, que nem tinham esse conhecimento de Deus, tudo era considerado castigo. Se você fizer isso, ou se você não fizer isso, você vai ser castigado. E ele veio mostrar um Deus de amor, através dos seus exemplos. Um Deus que perdoa, mas um Deus que também nos dá o livre-arbítrio, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, conosco e com o próximo. E ele veio passar esses ensinamentos maravilhosos que até hoje nós praticamos. Às vezes com algumas dificuldades, né? Porque não somos espíritos puros igual a Jesus. Somos espíritos imperfeitos buscando a nossa evolução aqui na Terra. E temos muito que aprender com os nossos erros, com os nossos acertos, mas isso faz parte. Tudo isso que eu falei aqui, essa página eu tirei do livro Gênesis, só para a gente poder fixar o que foi falado. E diz assim: considerando como um homem que ele era, pois encarnou como tal, tinha a organização dos seres carnais, porém como espírito puro, desprendido da matéria, vivia mais a vida espiritual do que a vida carnal. Sua superioridade em relação aos homens da terra se devia às qualidades do seu espírito, e não da exibição, né, como você falou, que dominava de modo absoluto a matéria, como também do seu perispírito composto de fluidos que foram tirados da parte mais iniciada dos fluidos terrestres, a parte mais sutil, né? Seu espírito não se achava preso ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis para permanecer encarnado. Essa condição lhe dava uma clarividência permanente e uma penetração excepcional, muito diferente dos demais seres humanos. Aqui nós falamos sobre os fluidos de Jesus, o magnetismo dele, que era muito forte. A qualidade dos seus fluidos espirituais lhe conferiu uma força magnética imensa, e a força de sua vontade, incessantemente voltada ao bem, lhe permitiam produzir os fenômenos que surpreendem a todos até os dias de hoje. Então, além desse magnetismo que Jesus tinha, ele tinha a intenção, ele tinha uma boa intenção, ele tinha bons pensamentos, ele tinha vontade de fazer algo bom, algo que viesse beneficiar os outros. Então, ele mostrava através de seus exemplos. Por isso que muitos o seguiram, como outros também não seguiram e questionaram durante todo o caminho, todo o lindo caminho que Jesus fez na Terra sobre as sensações. Tanto que ele fez muitos milagres, né? Vamos assim dizer, muitos feitos através da manipulação de fluidos dele. Aí nós paramos a pensar. Se Jesus, né, tinha todo esse poder,
toda essa força, esse amor que pode transformar muito a vida das pessoas, por que no momento da crucificação ele não salvou ele? Por que ele sentiu dor? Por que ele sentiu dor? Um dos maiores ensinamentos de Jesus foi no momento da crucificação. Quando ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele mostrou naquele momento o amor incondicional que ele tinha em relação ao outro e ensinou às pessoas o que significava perdoar. O que era o perdão? O ensinamento que nós podemos trazer para a nossa vida hoje. Não precisava acontecer daquela forma. Precisava ser daquela forma. Porque um dos maiores ensinamentos de Jesus foi no momento da sua crucificação. Olha que coisa bonita. Olha que ensinamento. Ensinamentos de milênios de anos e até hoje nós temos dificuldades em praticar alguns. Com principalmente a capacidade de perdoar. Continuando. Então agora, como nós já estamos falando da nossa vida, trazendo um pouquinho essa realidade aqui para o nosso século, o verdadeiro significado dos ensinamentos de Jesus. Francisco Cândido Xavier, no livro Caminho da Luz, Emmanuel, tem um trecho que diz assim: começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, novamente, Jesus ensinou através dos seus exemplos, para que a humanidade pudesse refletir sobre as suas escolhas, sobre as suas ações e procurar se transformar. Assim, Jesus veio cumprir a lei de Deus, veio desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, Jesus sabia exatamente o que falar, o que mostrar, a forma como conversar, para que as pessoas pudessem, naquela época, entendê-lo. E trazer, levar aqueles ensinamentos para dentro do seu coração. Tanto que ele usava muito de parábolas, textos simples, de fácil vocabulário, no qual ele pegava exemplos da vida daquelas pessoas e levava como ensinamento. Nos seus sermões nas montanhas, no qual ele fez bastante. Então, essa passagem do Evangelho de João, as bodas de Caná, ela significa a transformação dos seres humanos, de acordo com os desígnios de Deus. Mas não é uma transformação material, é a transformação da alma. É a transformação do espírito, no qual Jesus inicia o seu caminho, os seus ensinamentos, todos eles orientados por Deus. Aqui na Terra ele continua sendo um exemplo, o maior exemplo a seguir. E os seus ensinamentos estão até hoje aí para que todos possam continuar praticando. Porque ele retornou para a pátria espiritual, mas ele deixou tantos ensinamentos bonitos que até hoje nós seguimos. Estão nos livros sagrados na Bíblia, nos livros que nós estudamos, no qual Kardec também, através do livro dos Espíritos, perguntou aos Espíritos e eles responderam. Então, se a gente for pegar esses livros para estudo, uma coisa vai conectando a outra, e você vai entendendo esse caminho lindo que Jesus fez na Terra. Esse ensinamento maravilhoso. Um dos principais ensinamentos, amar ao próximo como a ti mesmo, fazer pelo outro aquilo que gostaria que fizesse por você. Então, olha quanta coisa linda ele deixou. E, infelizmente, algumas pessoas escolhem, livre-arbítrio, seguir caminhos tortuosos,
permitem que a centelha divina de seus corações se apague e seguem um caminho da escuridão, um caminho de sofrimento. Mas um dia, temos a certeza, todos, que essa centelha ela se acende novamente. Porque mesmo errando, mesmo o espírito errando, existe a misericórdia divina. Para que possa ajudar esse espírito a se reerguer. Mas também existe a lei da causa e efeito. Porque nós escolhemos o que nós queremos para as nossas vidas. Mas toda ação tem uma reação. Então, quantas encarnações serão necessárias para que o espírito evolua e evolua, nós não sabemos. Mas nós precisamos buscar essa transformação. Nós precisamos estar cada vez mais conectados, unidos com essa essência divina. Porque Deus está dentro de nós. Nós somos energia, nós somos a criação dele. Então nós fazemos parte disso. Desde lá da época no qual Cristo veio até os dias de hoje. Assim como os seres foram evoluindo, a terra, as plantas, os animais, tudo isso é energia divina. Então nós estamos buscando a nossa evolução. Nós estamos, acreditamos nós, correndo atrás disso, que é esse o objetivo, né? Isso aí. Hoje nós estamos aqui para isso. Porque eu sempre digo, quando eu falo, eu estou ouvindo o que eu estou falando. Porque isso é aprendizagem principalmente para mim. Essa transformação que precisamos fazer nas nossas vidas. E o interessante é que esse mês de dezembro, ele é um mês especial. Eu digo que, quando falamos em final de ano, em Natal principalmente, eu sinto uma energia nas pessoas, na cidade, nos brilhos, algo diferente, algo como se estivesse transformando os corações. As pessoas ficam mais conectadas a Deus, a Jesus, ao espiritual, e cria na atmosfera da Terra formas, né, pensamentos e energias muito altruístas, fluidificadoras na atmosfera da Terra. É um dos meses do ano em que eu, assim, Michele, tenho essa sensibilidade de estar sentindo. E esse início, assim, eu já entrei aqui no Renascer sentindo essa energia diferente. Falei, hoje é o momento. Essa palavra de hoje, né, esse tema de hoje, eu acho que tem tudo a ver com o que nós precisamos fazer. Transformação, nos transformarmos em seres humanos melhores, em espíritos melhores, contribuindo assim para a nossa evolução, tanto material quanto espiritual. Então, os ensinamentos de Jesus, cada pequeno gesto que Jesus tinha, que Jesus fazia, tinha um significado, tinha um sentido espiritual. Uma lição preciosa. Então, se nós pararmos para pensar em todas as parábolas de Jesus, em todas as passagens, os momentos que ele teve aqui na Terra, porque ele encarnou, cada palavra, cada olhar, cada gesto, tudo tinha significado. Um significado muito importante. Então, a cura de Jesus, ela não ocorreu no corpo físico. Ela aconteceu no corpo, na alma, no corpo espiritual dos seres. Na transformação que ele pôde fazer aquelas pessoas. E quando ele, em um determinado momento, né, dessas manipulações de fluidos, ele diz, vá e não peque mais. Nisso ali, ele estava dizendo, todos nós temos o direito de erro, mas nós precisamos acertar e seguir o nosso caminho. Um caminho certo. Não continuarmos praticando os mesmos erros. Não continuarmos ali vivendo daquela forma que não está sendo bom, que não está sendo saudável, que não está trazendo nenhum ensinamento, nenhum bom ensinamento para ninguém. Então, a transformação dos seres humanos é algo muito importante. É a nossa reforma íntima. Como é que nós vamos nos transformar? Como é que eu vou fazer isso?
nossa reforma íntima. Nós temos que procurar refletir primeiro sobre as nossas ações. Tem um exercício que é muito interessante para que a gente possa analisar isso. No momento de dormir, quando nós pararmos para analisar sobre o nosso dia a dia, perguntar a nós mesmos: o que eu fiz hoje agradou a Deus? O que eu fiz hoje agradou ao meu próximo? O que eu fiz hoje agradou a mim? Aí, fazemos uma análise do nosso dia. Tudo ali que aconteceu. Dos momentos bons, dos momentos ruins. O que eu fiz que eu poderia não ter feito, ou ter feito de uma outra forma. Então, isso é muito importante, analisarmos as nossas ações diárias, porque isso contribui para a nossa transformação, para a nossa reforma íntima, nos tornarmos melhores do que ontem. E tem essa questão do presente, do passado e do futuro. O passado já foi. Nós temos a chance de mudar no presente, no qual nós estamos vivendo nesse momento, para que tenhamos um futuro melhor. Então, ninguém vive de passado e ninguém deve viver de futuro. Devemos viver do presente, do momento atual. Esse sim é importante. Porque algumas horas atrás, segundos atrás, já passou, já é passado. Um passado recente ou um passado mais longo, mas já passou. Daqui para frente já é o futuro. Então, pequenas coisinhas, só para a gente poder refletir, para a gente poder analisar isso na nossa vida. Porque não estamos no momento de analisar ou questionar ou falar sobre a vida do outro, sobre o comportamento do outro. Porque isso cabe a ele. Por mais que não aprovamos determinadas atitudes ou comportamentos, né? Nós precisamos parar para analisar as nossas atitudes. Sabe por quê? Porque nós somos exemplos. Porque às vezes determinada atitude que você tem ou que eu tenha vai servir de exemplo para o outro. E o que nós queremos? Que esses exemplos sejam exemplos ruins ou bons exemplos? Olha aí o que Jesus fez. Os bons exemplos que ele mostrou para as pessoas. E olha que muitos bons exemplos não eram interpretados por algumas pessoas de uma forma positiva, não. Nós sabemos disso, né? Mas ele continuou firme no objetivo dele, que era mostrar esse Deus maravilhoso. Então, Jesus, ele foi e ele sempre será o maior exemplo a seguir. E no livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles respondem: Jesus. Para o homem, Jesus constituiu o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, o espírito puro, de uma moral inquestionável, de uma sabedoria, de uma inteligência. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e guia. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava e porque foi o ser mais puro de quantos tem aparecido na Terra. Então, olha a resposta dos Espíritos para Kardec. Quantos ensinamentos Jesus continua nos mostrando para que a gente possa procurar cada vez mais nos transformarmos. Olha que eu estou usando essa palavra várias vezes, né? Transformação. Por quê? É o objetivo desse primeiro sinal de Jesus, a transformação dos seres humanos. Como seria essa transformação? A união dos desígnios de Deus. Porque é exatamente no momento que vamos conseguir nos transformarmos. Porque aí, seguindo os ensinamentos de Deus,
buscando praticar os exemplos de Jesus, nós vamos cada vez mais nos transformarmos também. Começar a entender, diferenciar o certo do errado, aquilo que eu posso fazer que vai me prejudicar ou que vai prejudicar o outro, ou aquilo que eu posso fazer que não vai me causar prejuízo ou prejudicar o outro. Então, são muitos ensinamentos, mas eu acredito que nós estamos no caminho certo, procurando cada vez mais nos melhorarmos. Porque se não for dessa forma, como será? Como será? Se nós pararmos para analisar aí o mundo como hoje se encontra, quantas guerras, quanta violência, quanta maldade de irmãos, de espíritos ainda endurecidos praticando mal. Então, se nós não vibrarmos no bem, não vibrarmos positivamente, não buscar, através dos ensinamentos, dos bons ensinamentos, um caminho de bondade, como será o mundo? Como serão as pessoas? Aí nós falamos do nosso livre-arbítrio, das escolhas que nós fazemos na nossa vida, das nossas vidas. Lembrando que não há nenhum mal que dure uma eternidade. E que os bons espíritos estão sempre nos assistenciando. Que a energia divina é a maior na Terra. E nenhuma ou qualquer outra energia pode ultrapassar a energia de Deus. Porque é essa energia que governa o mundo. Nenhum mal governa o mundo. Só a energia de Deus. O mal, ele está dentro de quem o cria, de quem o pensa nele. Mas no mundo, o amor de Deus, a energia de Deus é que comanda. E é essa certeza que nós precisamos ter. Vibrar nessa energia. E uma das maiores energias que nós podemos vibrar é a energia do amor. Vibrar amor para o mundo, para as pessoas, para a Terra, como Jesus fez. Eu acho que esse é um ensinamento muito importante e que nós precisamos praticar. Então, quase finalizando o nosso encontro de hoje, estamos aqui, nesta encarnação, para evoluir. E cada vivência, o aprendizado se expande. Vamos nos transformando e mudando o nosso patamar na escala da condição. Então, esse trechinho eu achei muito importante. É através das encarnações que o espírito evolui. E a nossa evolução não é no plano espiritual, é aqui, ó, na Terra. É aqui que nós vamos nos transformarmos, nos tornarmos seres humanos e espíritos melhores. Para assim, quando voltarmos ao mundo espiritual, levar essa grande bagagem de conhecimento. Essa transformação, essa assimilação de bons momentos, de boas histórias, daquilo, de tudo de bom que construímos aqui na Terra. Isso sim é aprendizagem do espírito, os nossos relacionamentos, o que fizemos de bom para nós mesmos e para o outro. Tudo isso é ensinamento, é bagagem espiritual. Todas essas memórias, tudo que nós aprendemos de bom, ela vai ficar, gravada na mente do espírito, no campo mental do espírito. E isso sim, vai com a gente. O material não, o material fica. Mas tudo aquilo de bom que a gente construiu nas nossas relações um com o outro, no mundo em geral, isso sim, isso é conhecimento do espírito e ninguém tira, fica arquivado na nossa memória. Então, estamos aqui buscando cada vez mais nos melhorarmos. Aí vem a pergunta. E a nossa relação com Deus? Essa é uma pergunta final, hein? Mas é uma pergunta que vocês vão levar para casa para refletir aí na hora de dormir. E a nossa relação com Deus, como anda?
nossas ações diárias, nossa união com os desígnios de Deus. E aí, como anda? Será que estamos buscando nos melhorarmos, praticar esses ensinamentos, para nos tornarmos, seres humanos bem melhores do que hoje? Olha nós aqui, Michele. Então, essa pergunta, ela finaliza esse encontro de hoje. Nós estamos no noivado com Deus ou já nos casamos com Ele? As bodas de casar, né? Então, muito obrigada por esse momento, por esse encontro. Meu coração está aqui, ó, cheio de energia boa dessa casa abençoada. E eu espero que todos vocês tenham sentido, essa energia maravilhosa, esse mês abençoado.